Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. Deu tudo certo e estamos aqui de novo nessa mesma semana. Deu aí, tudo né? certo ou não, né? Na medida que as coisas dão certo hoje em dia. Na medida que as coisas dão certo. A gente já fez um programa essa semana, né, para falar de emergência radioativa. Que furou a bolha, tu viu? Tá em Saiu, vários né? países, tá entre os mais vistos e tal, galera. Achei que tu ia dizer que furou a bolha o nosso vídeo. O nosso vídeo furou não. a nossa pequena bolha, talvez. Talvez. Mas a série sim. bolinha. E fazendo, né? Dá uma olhada aí, confere nosso vídeo, confere nosso programa, o podcast propriamente, né? Nas plataformas de streaming. A gente fala bastante. Mas, assim, muito resumidamente, faz justiça, né? É uma série acima do que se esperava até. Me assustou que hoje apareceu ali na Record no vídeo, mulher acha aparelho estranho no lixão em Porto Alegre. Eu pensei, não tá vendo a série. Exatamente. Mas hoje a gente vai falar de outra coisa, a gente vai falar de um filme que tá chegando nos cinemas hoje, né? A gente geralmente grava na véspera, ontem não conseguimos, então... hoje, dia 26, o filme tá chegando nos cinemas, que é Eles Vão Te Matar. Uma produção aí de terror que não chega a ser... Tá entre a comédia e o terror ali, né? E a gente vai falar que é um filme que se inspira em vários outros filmes, mas a grosso modo é um jogo de gato e rato, né? Como o título entrega, né? Eles vão te matar, é mais ou menos isso. É todo mundo querendo matar. Na verdade, o o título seria, então, Eles Vão Tentar Te Matar. Eles Vão Te Matar é outra coisa. Mas enfim, vamos lá, vamos começar o programa propriamente. Antes, né, como sempre, vamos fazer rapidão o nosso radar do C-Pop. Não tem muita coisa diferente, né, já do que a gente fez na terça-feira aí pro Emergência Radioativa. Então, assim, os lançamentos eu vou deixar pro programa anterior, porque a gente faz de uma semana para outra e a gente mesmo as coisas que iam sair agora ao longo da semana a gente já tinha antecipado. Vamos pegar só o radar ali das paradas, né, do que tá na liderança aí no streaming, que tem poucas mudanças, mas tem algumas mudanças significativas. Netflix continua tudo igual, filme do Peaky Blinders liderando em filmes e nas séries o Emergência Radioativa. A HBO continua tudo igual, Planeta dos Macacos, o reinado entre os filmes e a imparável Dona Beija nas séries. No Prime, o Invencível, a série animada, que ela continua em primeiro entre as séries, mas no filme temos uma novidade que é Lindas e Letais. Prime aí se provando um potencial Netflix, né? Daqui pra frente com esse tipo de filme. E a Disney é que tem duas mudanças, né? Finalmente saiu Zootopia 2 e Paradise da liderança. Tem duas trocas aqui. Em primeiro lugar, como filme, né? É um filme de 1 hora, mas enfim, não é uma série. O especial de 20 anos da Hannah Montana. Olha aí. Né? Miley Cyrus voltando a ser Hannah Montana. E na série esse Demolidor, né? Que também não chega a ser nenhuma novidade, né? A série do Demolidor, segunda temporada, estreou agora. Então, era de se esperar mesmo que tivesse dado uma bombada aí. Paradise acho que acaba na semana que vem, né? A gente estava falando, falta pouquinho. Mas enfim, chega de radar, vamos aí falar de Eles Vão Te Matar. Eles Vão Te Matar é produção norte-americana, dirigida pela nossa gloriosa Kirill Sokolov. Mas no trailer eles chamam mais atenção, mais do que a direção e do que mesmo o elenco, eles chamam para o fato de ser um filme produzido pelo Andy Muschietti, que é o diretor, né, e produtor por trás do It, né, do novo It. E do It e também por trás da produção da série do Bem-vindos a Derry. Mas eu fui ver aqui, na verdade, no IMDb, assim, ele é um dos produtores, né? Entre vários, e ele não é nem exatamente o produtor executivo. Então eu acho que usaram mais o nome dele do que qualquer coisa. Exatamente. Mas enfim, vamos lá. O elenco é liderado pela Zazie Beetz, que já fez outros filmes mais conhecidos. Acho que talvez o mais conhecido dela seja o Deadpool, né?
Ela fez o Coringa também, né? Parece que ela tá no Coringa também. Eu conheço mais ela pelo Atlanta, a série aquela Também. Ela também. é a namorada dele, ex-mulher. Eles vão e voltam na série durante um tempo. E é um filme que tem alguns outros nomes conhecidos, né? Dos três principais aí, a Patrícia Arquette, que, né, tem uma longa carreira, mas... E mais recentemente aí faz a vilã, não se sabe o que ali do Ruptura. Foi a grande volta dela, né? A partir dali ela... Porque ela até, seguido, ela tá de grande volta em termos de mídia, mainstream, né? Isso, faz uns filmes bem, mas... Todo ano ela tava aí no Globo de Ouro e no Emmy. A Heather Graham, né? Nossa eterna roller girl do Boogie Nights. E o Tom Felton, né? Que também é o Malfoy lá do Harry Potter. Aliás, viu o trailer lá do Harry Potter novo? Não vi ainda. Vi, a pessoa tá falando mal, mas eu não vi o trailer. Final do tem ano. Tem também a Mayala, não sei como é que se fala o nome dela, que é a atriz que faz uma das protagonistas do Industry, a série aquela da HBO. Que faz a irmã dela? Que faz a irmã dela, ela é a Harper na série. Vou pegar a sinopse aqui do IMDb, tá? Vamos lá. Uma mulher aceita um emprego como empregada doméstica em um arranha-céu de Nova York sem conhecer a história de desaparecimentos no prédio. Ela logo percebe que a comunidade está envolta em mistério. Errado não está essa premissa, né? Não. Mas também não é muito complicado de fazer a premissa desse filme. É assim, você entrou... não é o grande forte desse filme. Exatamente. Você entrou no edifício, vão tentar te matar, tu tem 1h30 para ficar fugindo. Mas tem um pouco mais assim, né? O filme não muito, mas tem. Spoiler dos primeiros 5 minutos ali, só para explicar a história. Ela tem uma irmã. O filme começa num determinado tempo. A personagem da Zazie tem uma irmã mais nova. Elas são aí agredidas pelo que não fica claro se é pai ou padrasto, né? Me pareceu. Elas falam pai. Elas têm um histórico de relacionamento abusivo dele. Em um dado momento elas tentam fugir, ele vai atrás, confronta, ela dá um tiro nele. E no primeiro momento até parece que o cara morreu, né? Mas depois fica explicado ali que não. Chega a polícia, ela meio que surta, entra em pânico e foge. E deixa a menininha ali, e aí o cara pega a menininha e tudo mais. Corta para 9 anos uns quebrados, 10 anos depois. 10 anos depois. Ela sai da prisão e aí ela vai procurar emprego nesse prédio enfim, a outra parte ali é um pequeno spoiler que vamos deixar para a parte dos spoilers, ainda que eu não acho que seja um grande spoiler o porquê dela estar no prédio, mas vamos deixar para a parte dos spoilers. Portanto, Márcio, sem spoilers, o que tu achou desse pequeno Frankenstein chamado Eles Vão Te Matar? Cara, a gente tá numa época meio difícil, né? Que é a época pós-Oscar, pré-blockbusters. Então tu tem o lançamento desses filmes assim que daqui a 6 meses não vai lembrar que viu, né? E são filmes mais de streaming do que propriamente de cinema. Mas como tu tem muita janela aberta, porque não tem filme grande ocupando, agora que vai começar, acho que semana que vem tem o Mário, né? E depois tem outros filmes. Diabo Veste Prada. Teve Devorador de Estrelas, mas né, não é tão grande que nem outros que vem por aí. Então a gente fica nesse limbo, né? E fica tendo que... Jogamos com o que temos. Jogamos com o que temos, né? Tu tem que passar pela tormenta para chegar na bonança. Então a gente teve o Casamento Sangrento 2, que a gente viu uma semana passada, eu acho. Fez o programa, eu acho, também na semana passada. Que para mim é mais ou menos a mesma vibe, assim. A diferença em relação ao Casamento Sangrento é o tamanho do filme, que é menor. O Casamento Sangrento é quase 2 horas, esse é 1h30. Mas embora seja 1h30, 1h30 é meio cansativa, assim. Porque às vezes tem filmes assim de ação que tu passa 1h30 e o filme voa. Não é o caso desse, assim. É um filme que se repete muito, me pareceu. Ele tem várias... esboços de ideias ao longo de todo o filme, mas nenhuma é completamente elaborada, elas vão se perdendo. Ele parece, como tu falou mesmo, é tipo um Frankenstein. Tem várias coisinhas em que tu passa muito rapidamente por cada uma delas, meio que tu diz, tem isso aqui, mas tu não aprofunda, tem isso aqui. E ele te joga a ação boa parte do tempo. Tem alguns momentos de ação legais, outros nem tanto, né?
E ele tem muita referência, né? Ele começa com a referência do Kill Bill ali, né? Logo que ela pega uma espada ali, a protagonista, isso não é spoiler, porque o cartaz do filme é ela com uma espada. E daí toca até uma musiquinha parecida com a musiquinha do Kill Bill, mas o filme não tem os diálogos do Kill Bill, não tem a edição do Kill Bill. Aí depois o filme entra numa vibe meio gore, assim, né? Com umas coisas meio trecheira. Meio trecheira, assim, cabeça rolando, pé cortado, assim. Ele parece que faz essa opção, porque assim... Tem alguns filmes de gore que funcionam. A Morte do Demônio é que me veio na cabeça quase que imediatamente, assim, o Evil Dead. Que são filmes que são gore porque eles não têm orçamento. A opção deles é aquela ali. Então, não é que soa natural, mas é que é mais autêntico. Nesse filme, não. Parece que é uma escolha. Tu tem dinheiro para fazer, mas tu escolhe não fazer para tu tentar surfar na onda do gore. E não funciona, assim, sabe? Ele não tem o humor necessário para isso, ele não tem traquejo necessário para isso, e daí ele tem alguma coisa meio estilizada que lembra o John Wick, mas também a vibe não é o John Wick, enfim. Tem uma questão de spoiler que para mim é o que prejudicou muito o desenvolvimento da trama, que depois a gente falar depois, que é a forma como ela tem que enfrentar as pessoas que aparecem na frente dela, assim. Mas em linhas gerais é isso, é um filme que até tinha potencial para ser alguma coisa bem interessante. Se tu larga esse filme na mão do Ryan Coogler, ia virar um grande filme. Sim, mas quando a tua opção é simplesmente fazer uma junção de vários filmes antigos para jogar na tela e tentar pegar a galera desse período aí que tá meio sem ter o que fazer, talvez ele funcione como uma diversão despretensiosa de final de semana, né? O cara não sabe o que fazer no streaming ali, vai ver, mas para ir no cinema ver não me parece ser a melhor opção. Tem uma questão também de luta de classes ali que fica, é uma das ideias desenvolvidas na história, mas que também não vai muito além daquilo meio óbvio que te mostra ali e que ele não deixa claro para ti. Então, o filme é óbvio em tantos momentos e naquele momento ele não é. Então, tu tem que meio que pescar algo. Se tem uma moral da história ali e luta de classes, mas eles meio que se juntam, né? É que a junção, porque eles se juntam, mas tu continua no teu cercadinho, entendeu? Sim. Tipo, as empregadas podem ascender e virar o que os caras são ali, mas continua empregado. Continua limpando. Uma das primeiras cenas é assim, a hora que tu... Enfim, alguma coisa que depois a gente vai falar na parte dos spoilers. A hora que tu voltar, digamos assim, não esquece de limpar o sangue. Exato. Né? E no final do filme tem uma cena num elevador que cai um corpo ali, tá tudo sujo de sangue, e daí vai cair uma outra coisa em cima e tu vê a mulher limpando o sangue lá. Então, tipo assim, tem... E sem falar que quando ela entra no hotel ali, quase que todas as empregadas são negras, né? E nenhum dos funcionários... São funcionários, são os moradores ali daquele condomínio, quase todos eles são brancos, com exceção do marido da síndica, né, que é negro, que tem tem uma história por trás que depois a gente desenrola assim. Então acho que sim, são várias pequenas ideias, todas elas bem mal aproveitadas, em detrimento de uma ação e de um humor que não funcionam na maior parte das vezes. Assim. É isso. Por isso que eu não gostei. Para mim é o seguinte. Olá, ChatGPT, tudo bem? Isso aí. Pegue referências de Kill Bill, John Wick, filmes de terror. Evil Dead. E me faça um filme de terrir. Filme de terrir. Para mim, ele mais do que tudo é um filme, e até fui buscar o nome aqui do nosso rapaz responsável. Luke Dohan. Eu busquei aí bem na hora. O aplicativo dá nos cocos e sai. Mas é Luke Dolan, vamos ver aqui, montagem. Luke Dolan, que é o cara que editou esse filme. Para mim, se tem algum mérito nesse filme, é a edição. O filme é todo calcado na edição. Se esse filme não é editado como um videoclipe, que é a velocidade em que ele é editado... eu ia falar disso, a questão do videoclipe. Exatamente. E acho que é justamente por isso que tu acha que tu fala ali que talvez ele seja cansativo... Porque 1h30 nesse ritmo parece que passou mais tempo, né? São cortes muito rápidos e é um filme meio malandrinho, assim, sabe? Meio filme trailer. Que, assim, eu não tenho problema, muito pelo contrário, eu acho muito legal filmes que viram filme cult, assim. Ou só filmes cool, assim.
O problema é quando tu já nasce querendo ser cool. Isso aí. Tipo assim, esse aqui ele já foi feito para ser um filme descoladinho, assim, cara. E aí parece que ele não tem mais nenhuma preocupação. É um assim. filme que não tem identidade, né? Isso, porque ele pega um pouco de cada um, assim. Além da história do exército de um homem só ali, no caso de uma mulher só, a parada toda dela tem muita relação com a noiva do Kill Bill. A história da matança do John Wick, além do prédio, né, que também parece Chantal, muito né? o prédio do John Wick, a estrutura, com a diferença que no prédio do John Wick aparentemente não tem o nosso glorioso fuck floor. Isso é outra coisa, né? Então, assim, mas é isso que eu digo, assim, é para ser engraçadinho, descolado, assim. Meus amigos, assim, não tenho nada contra, inclusive tenho amigos, tá? Que são. É um pouco, às vezes, meio filme de publicitário, sabe? Que é mais para mostrar... Eu acho que também ele tem uma vibe muito videogame, de tu ir passando por etapas total. e daí chegar no final e enfrentar um chefão. Inclusive, chega uma hora, eu já tava com essa impressão antes, mas tem uma hora que elas têm que subir de andar e tá escrito level 1, level 2, que aquilo ali é total videogame. E daí outra coisa que eles mostram, o hotel, o apartamento, o condomínio, sei lá, o prédio, ele tem 9 níveis, assim. Daí tu mostra o nível 1, que é onde elas estão, o nível 2, que é o nível do sexo, e esquece todos os outros. Daí tu chega no nível 9. E é isso, todos os outros níveis... E quando a tomada é aberta, é de fora, ele parece ter muito mais do que 9 andares. Né? E tem outra, tu chega no último andar, que é para ser o andar da cena final do filme, e daí a decoração e a cenografia ali parece aqueles clipes de banda de metal dos anos 80, assim, parecia, só faltava ter o Kiss ou o Iron Maiden tocando ali na frente da cabeça do porco. Porque, não destoaria. Porque não tem, tipo, era para ser algo impactante, assim, ou para ser algo sombrio e assustador, e não é nada assim, disso, ao contrário. Só para comparar com o da semana passada, com o Casamento Sangrento, mas enfim, para comparar, para me fazer entender melhor aqui. Eu acho esse menos pior, porque assim, um pouco menos pior, né? lembra que a gente discutiu que tem uma hora que a violência incomoda lá? Naquela cena. Aqui ela é toda cartunesca e escrachada o tempo todo. Então, assim, a hora que... Tipo, tem uma criancinha chata pra caramba que vem e taca uma chave de fenda nas costas dela. Ela vira e dá um murro na criança. E não destoa, porque dentro daquela realidade daquele filme, ok. Sabe, não é uma cena tipo chocante, essa agressão a crianças, como é que é a Chaperone? Chaperone, não é a Chaperone lá que está agredindo criança, sabe? Segurança da Chaperone. Isso, faz sentido ali na história. Ele é meio que uma história em quadrinho. Outro filme que também aquele filme também é um mundo de referência. Se tu botasse outro tipo de direção de arte, ele é um pouco daquele Sin City também, só que preso num prédio só. Então, normalmente Normalmente esses filmes que são em um prédio só, eu lembro do REC, lembro daquele outro que é um coreano também, que os caras têm que entrar num prédio para combater um chefão das drogas lá. São filmes que têm uma ação presente quase o tempo todo, mas que te dão uma sensação de claustrofobia, de aprisionamento. Esse não. Por mais que ele seja hermeticamente fechado. E né? que tem uma cena em que elas estão agachadas atrás das paredes, enfim. Mas ele não te dá medo, ele não te dá uma sensação de incômodo, ele não te faz rir, a não ser que tu tenha um riso muito solto, mas ele não faz, entendeu? E ele não te empolga, então, tipo, ele é muito insípido. Mas assim, tem cenas que eu vejo elas... Não, tem cenas bonitas. A cena da mesa é legal, no storyboard. Quebra a mesa. Não, eu acho assim, tem que ser... Plasticamente eu acho que tem algumas ideias... Ok. Por isso que eu digo assim, acho que o que salva o filme é a edição. Porque a direção parece que não dá cara pro filme. A cena delas agachadas é interessante ali naqueles microtúneis. A própria perseguição do olhinho lá, cara, podia ser divertido aquilo. Tem uma bolinha do meu gato que é igual a cena, eu fiquei lembrando não é um olho, mas é também
eu fiquei lembrando daquele filme que digo para as pessoas que ele é muito bom e ninguém acredita que ele é muito bom. Até que as pessoas veem e percebem que ele é muito bom. Que é aquele Marcel, a Concha... Sim. Que é muito bom aquele filme. Isso. E tem o olhinho também da série do Alien, né? Também. Que é um olhinho bem melhor que esse olhinho. A cena que o Machado está pegando fogo são cenas visualmente legais. A própria primeira luta ali, quando ela sai do guarda-roupa, visualmente é interessante. Só que ela não acrescenta muita coisa para a história. Assim, tu fica tipo, tá, vai ser o tempo todo isso aqui. E tu estava falando ali de humor e tu citou o Evil Dead. E eu me lembrei de uma outra coisa, de um filme também do Sam Raimi que dá para traçar um outro paralelo, que é o Arraste-me para o Inferno. Porque ele tem a parada de humor ali, mas ele usa como um alívio para cenas de tensão. Então escala a tensão e aí vem uma bobagem que tu dá uma descolada, assim, dá uma descontraída e aí depois tu vai e aquele filme é uma montanha russa nesse sentido. Esse aqui, para além das cenas engraçadinhas nunca saírem do primeiro plano, ele o tempo todo tenta te dar uma piscadela, ele nunca é muito terror, né? Ele nunca assusta muito porque ele é um filme que parece sem consequência. Então, isso que acaba para mim pegando mais. Mas acho que a gente tem que ir para a parte dos spoilers, daí pra gente, não que vai mudar muita coisa, mas algumas coisas a gente pode falar melhor sobre isso. Então, a partir daqui, spoilers. I am your father. I see dead people. What's in the box? Tyler Durden. Primeiro spoiler, ela tá indo para esse prédio porque ela descobriu que a irmã dela, né, tá lá nesse prédio e a maioria das pessoas que vai para lá morre, então a missão dela é, na verdade, ir atrás da irmã para tentar salvar. E a primeira cena, ela meio que mata todo mundo. E aí tu pensa assim... A primeira cena, ela é chegando no prédio e ela olha e tem um diabo. Então tu já saca o que é que tem exato, dentro. é uma parada satânica. Ela mata todo mundo e tu pensa assim, 10 minutos de filme, tem mais 80. Na verdade não, na verdade eles são todos meio que imortais, então o cara que ela degolou, o cara bota a cabeça no lugar, bota o pé no lugar e... E isso pra mim é o que não é que matou, mas que pelo menos tira um pouco da graça, porque nem a questão de atenção de tu saber quem é que vai morrer existe no filme. Porque ninguém morre. Ela sabe que não vai morrer porque ela é protagonista, pelo menos até o final, que daí tu pensa que pode acontecer uma mudança. Mas ela não vai morrer. Os caras que ela tá lutando não vai morrer. Então tu fica aquela coisa... Eu pensei que a luta pela luta sem sentido algum. Que em algum momento ia ter uma parada assim, ó, pra eles morrerem, a gente tem que fazer isso. Tal coisa. Não exatamente. Até tem, né? Mas ela descobre no final, adiante, tem que ir lá. Então isso acaba tirando até essa tensão do filme. A relação da irmã dela ali... Sei lá, até eles poderiam explorar um pouco, porque quando ela encontra a irmã, o quarto que a irmã tá é no fuck floor, né? Que é num andar destinado só para sexo. Mas ali tu subentende que a função das empregadas e dos funcionários ali também é servir aos prazeres das classes mais altas ali, né? Eu acho que ele é de todo mundo, né? Acho que ele é meio que um pega geral. Mas não deixa claro, a gente não entende. Ela tá num quarto todo meio... um BDSM, né? Então... mas aí também tu pensa assim, cara, mas não faz muito sentido eles explorarem essa história. Não, né? Nada explorado. E aí depois, no final, chega meio que eles têm um pacto, né? De sobrevivência no qual eles têm que fazer um sacrifício e tudo mais. Mas isso fica de cara... em 10 minutos ela já diz assim, ó, chegou a oferenda. Aí tu pensa assim... Né? Para não dizer que nenhuma cena de tensão, a cena dela no quarto, a primeira cena que o cara chega, isso, é um pouco tensa. Mas ali depois tu vê que o filme quer te fazer mais rir e dizer, nossa, que filme descolado. E aí quando tu quer ser descolado, quando teu objetivo maior já é ser descolado... E daí no final ele tem essa questão humorística, no final ele fica mais cartunesco ainda quando tu descobre que o vilão é uma cabeça de porco, né? Literalmente o uma cabeça de porco. Cabeça de porco.
tá aí ali. Ali o filme que não tinha me prendido, mas que eu cheguei até ali, mas quando apareceu aquela cena me pareceu tão fora de tudo. Assim. O clímax dele é fraco, né? Ele é muito fraco. E até a luta final, que era pra ser a luta empolgante, não tem. Porque já passou por tanta coisa que tu não tem mais o que acrescentar no final. Assim. Porque o filme é apenas aquilo ali. Então não vai ter nenhuma grande conclusão, nenhuma grande catarse, não vai ter nada. Dito tudo isso, eu acho que ela é uma atriz que tem potencial para segurar. Assim, ela é uma das coisas que segura o filme, né? E ela tem potencial para ser estrela de filme de ação também. Ali no filme não, porque a irmã dela não tem um papel muito pequeno ali, mas na série da Indústria Guria é boa também, a Mahala faz o elenco é bom, né? Mas de novo, é um filme que o elenco não tá mal, mas assim... roteiro que entregaram para eles é aquilo ali, né? Tu tem que trabalhar com o que tu tem, né? Não tem como salvar, assim. Não tem muito o que fazer. Por isso que eu digo, talvez um diretor melhor ali tivesse feito, mas eu acho que nem a ideia era de fazer um filme maior, assim. Acho que a ideia é sempre ter um filme desse estilo, assim. É aquilo ali. Descoladinho, assim. Acho que vai ter muita gente que vai dizer, nossa, que filme legal, filme descolado. Acho que não. Como eu achei ele... Eu não achei ele cansativo, entendo o que tem achado, mas não achei, assim, achei pelo menos ele um papum. E achei a edição espertinha, mais esperta que o filme. Então ali, como eu dei 2,5 para o Casamento Sangrento 2, lá eu dei 3 estrelas para esse filme. Eu dei 2 para esse aí, e acho que é bem dado. Para mim é a mesma vibe do Casamento Sangrento, com a diferença da questão do tempo e, claro, da temática dos filmes, né? Tem uma ideia de ampliar o escopo, criar um universo, esse não, é menor, mas os dois, naquilo que eles se propõem a fazer, eles não conseguem entregar, assim. Então acaba se tornando um filme estéril, assim, um filme sem identidade alguma e... Então tá. Enfim, tem muito o que salvar ali. Fechamos e vamos para o nosso comum acordo aqui. Agora que tu falou um negócio, eu pensei que perdi uma boa ideia. Podia ter filmes só situados dentro de um prédio, né? Teriam bons filmes assim. Só de cabeça me vem uns 4 ou 5. Mas pensei algo menos legal, que é filmes de exército de um homem só, assim. Uma pessoa contra todo mundo. Tá? E eu até botei mais que 10 aqui, então eu vou ter que tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uns 12. Eu vou tirar 2 aqui, então. Um é fácil de tirar porque ele é a mesma coisa. Então vamos lá. John Wick. Escolhe aí o John Wick que tu quiser. Tá. Kill Bill. Até agora... Qual é a premissa mesmo? As referências óbvias. É filme de um exército de um homem só. Tá. John Wick, Kill Bill, Django Livre, já que o filme chupa tanto na filmografia do Tarantino, Duro de Matar, Eu Sou a Lenda, O Vingador do Futuro, aquele primeiro lá do Schwarzenegger, Sobrevivente, também é do Schwarzenegger. Botei um filme mais recente, que é aquele Resgate do Chris Hemsworth. Acho que pode ser o 2, que é o bom, né? Sim. É bom, nenhum deles tem uma cena legal de abertura. Eu acho muito bom. O 2 eu gosto. O 2 eu gosto. E... Rambo. Pô, nenhum do Chuck Norris, hein? Eu botei... Pô. Então tá, perdeu o gancho, perdeu o Braddock. Então tá, Braddock. Perdeu um gancho. É que tinha um aqui que eu até estava em dúvida. Eu tinha posto 3 Homens em Conflito. Mas, na verdade, não é contra todo mundo, né? É só contra os dois. Mas então, beleza, bota o Braddock. E não vai estar em nenhuma ponta, mas... talvez, é que eu não vi nenhum Braddock. Eu vi, mas faz muito tempo, eu não revi. Pra mim, assim, pros de cima até tá mais fácil. Pros de baixo é que eu acho mais difícil. Assim, o que eu não abro mão de todos esses... para estar no nosso pódio, o negociável para mim é o Duro de Matar. Tem o Kill Bill, eu acho também. Aí tem, vamos lá. Kill Bill esteticamente. Sim, né? Acho que sim. O Kill Bill... Cara, é que assim fica difícil, porque assim, o John Wick é uma franquia recente e de sucesso. Eu gosto muito também do Vingador do Futuro. Mas é difícil tirar o Rambo, porque o Rambo é uma referência
cultural muito forte, assim. Tu pode até discutir discursos do filme do Rambo, que são bons, são ruins, se é fascista, se não é. Mas, tipo, culturalmente é um filme que praticamente, não digo que ele criou esse gênero, mas ele impulsionou esse gênero nos anos 80 a revelia. Não teria um John Wick hoje sem o Rambo. Mas não tem, eu concordo e até não vou brigar pelo John Wick, mas também acho que o que o Rambo influenciou de lá para cá, o John Wick de lá para cá também criou. Metade dos filmes de ação tenta ser o John Wick, né? É que eu acho o Rambo o pai de todos eles, pelo menos se não cronologicamente, pelo menos em termos de impacto, assim, né? Ele abriu. E não só desses filmes de exército de um homem só, mas também filmes sobre a Guerra do Vietnã, né? Tu tinha filmes da Guerra do Vietnã nos anos 70, mas eram filmes muito mais críticos ali, né? Mostrando os efeitos da Guerra do Vietnã no universo, no imaginário norte-americano, ali, de como a forma como os Estados Unidos saiu daquela guerra. Daí tu tinha ali o Apocalipse Now, tu tinha aquele de Deer Hunter e vários outros. E nos anos 80 com o Rambo é uma reviravolta, que tu transforma uma derrota numa vitória, né? Que daí tu começa a ter o Rambo, tem o Braddock, e daí o tom dos filmes sobre a Guerra do Vietnã meio que muda, assim. Mas aí eu te proponho o nosso seguinte questionamento. Se a gente for avaliar como filme, tipo, puramente, qual desses aqui, qual é o melhor filme? É o Rambo 1. Tipo, o Kill Bill e o Duro de Matar tão frouxos. Tá? Esses aqui, por onde se olhar, eles são bons. Na comparação do John Wick com o Rambo, o melhor filme, é o Rambo 1. O Rambo é melhor. O primeiro Rambo é melhor. Na comparação de eu só contra o mundo, eu acho que o John Wick segura mais. Não sei, no número de mortes, não é número de mortes o objetivo, né? Aí eu contra o mas, mundo, tipo maior assim, é o Jason. Tu não tá o Jason na lista. A missão do John Wick era mais... O Rambo começa a matar todo mundo no 2, né? Não, no primeiro ele meio que mas tem poucas mortes até, né? Mas eu não sei, é body count que conta? Ele lutando contra uma fase? É só a gente estabelecer. Se a gente vai por melhor filme, e eu até acho que a gente tem feito geralmente por melhor filme. Então tá. Agora a questão é o que a gente rebaixa aí. Pra mim os do Schwarzenegger aí. Mas o Sobrevivente, então, não o Vingador do Futuro. Acho que sim. Schwarzenegger. Cara, e já que tu falou... Bom, é que eu não vi o Braddock, né? Mas é que o Braddock pra mim é tão cara de filme genérico. Não, é genérico. Mas é o filme que criou o mito. O mito, que é o Chuck Norris. Ele só surgiu... Claro, teve outros filmes que ele participou também, né? Mas ele começou lá com o Bruce Lee nos anos 70, mas ele virou o cara de ação e essa referência macho man, assim, nos Estados Unidos. Então a gente rebaixa o Sobrevivente e rebaixa o Resgate. Pode ser. Tá. Pode ser. Então fechamos. Sim. Como no último programa eu me alonguei na dica e tu não fez dica. Pois é. E faz 2 dias só que a gente gravou o último. Dessa vez eu não vou ter dica. Então, na verdade tem uma... Eu ia dar uma dica séria, aquela que eu te falei que eu tava vendo. Eu pensei, não vou falar porque eu quero ver o final. Ainda bem que eu não dei de dica, porque o final achei uma bosta. Então, assim, eu não vou dar de dica. Assim. Quem quiser ver... Tua dica é não ver? Não, até dá pra ver, porque a jornada é interessante, assim, que é a Cadeira. A série em que... A história, acho que eu comentei quando eu citei ela aqui, que é a história de um cara que vai dar um discurso numa empresa. Ele trabalha numa empresa de construção do shopping e que está construindo um shopping, e ele dá o discurso, quando ele vai sentar na cadeira, a cadeira quebra. E ele cai no chão e começa a passar vergonha. Daí o filme tem toda essa questão de o quanto ele lembra e sente vergonha, que é uma coisa que a gente sente, alguma rateada que a gente deu, sei lá, 5 anos depois tu lembra e tu ainda sente vergonha daquilo ali. Tem tanta questão obsessiva dele de ir atrás e tal, o emaranhado que é de tu conseguir chegar nessas empresas, ninguém fala contigo. Então tem elementos bem interessantes ao longo da série, assim. Mas o final eu acho que eles deixam um cliffhanger para uma segunda temporada que eu nem sei se vai ter, e meio que, sei lá, um final meio lembrei, fala, termina. Não, sobre essa série, depois eu dou a dica daí, mas pode Não, falar. pode ir, já emenda, que depois eu... Daí a dica eu vou dar de um livro que eu li, porque dos filmes que eu vi também, eu tenho visto muito filme antigo, então eu não vou dar filme da década de 50 aqui de dica. Até eventualmente posso dar, mas já dei um, não vou dar outro.
Então eu vou dar de um livro que casa bem com o tema que a gente fez, que é um livro de terror, não, mas sobre slasher, assim. Mas o problema, eu não sei se esse livro tem em português. O nome do livro é... Tu não quer dar dica de filme 50, tu vai dar dica de um livro de terror que não tem em português. Que eu não sei se tem, pode ser que tenha, porque mas é mais hoje... acessível do que tu achar Mas um hoje filme tu dos pode 50. baixar o livro, larga no chat GPT da vida, ele traduz pra ti, assim, larga o arquivo no notebook LM, ele traduz pra ti ali. E isso aí não é um problema. Hoje tradução não é um problema. Que é The Summer I Died, que é o verão que eu morri, né? Que é a história de dois caras que eles vão brincar de atirar numa floresta, né? São adolescentes, jovens e tal. E daí eles chegam na floresta e eles começam a ouvir uns gritos de uma mulher. Daí eles não sabem se a mulher está presa em algum lugar, se a mulher caiu, não sabe. Daí eles vão atrás para tentar salvar e ver o que está acontecendo. Daí eles chegam perto de uma casa e tem uma mulher correndo, seminua, amarrada, e um cara com um machado atrás. E daí a história se desenrola, ele prende todo mundo ali, né? Prende a mulher e prende os dois caras. E daí o livro, assim, é uma sessão de tortura interminável, assim, durante umas 100 e poucas páginas, assim, que são eles presos num... Mas isso é o que eu falo, assim, é um filme que é um livro que te incomoda, assim, várias vezes tu pensa largar, mas tu não consegue porque tu quer saber como é que aquilo vai terminar, assim. A saca da serra elétrica. Assim. E ele é tenso, e ele é angustiante, e ele te deixa mal, assim, tu vai lendo o livro, tu vai te sentindo mal ao longo do livro, mas ao mesmo tempo tu não quer, mas vou largar isso aqui, tu quer saber como é que a história vai se desenrolar. É a proposta, tem gente que não gosta desse tipo de conteúdo e não vai ler e tá tudo bem, assim. Mas para aquilo que ele se propõe, né, o texto entrega, assim. Então o livro também é cheio de referências, que meio que se passa na década de acho que é início dos anos 2000 ali. Então tem várias referências de música, de quadrinhos ali. É um livro bem pulp, bem pop, assim. Então fica aí a dica. Quem quiser, quem gosta de filme de terror e de slasher e que gosta... Que lute pra achar. Não, achar é fácil, né? O problema é conseguir traduzir ele, mas eu acho que botando no Netflix, joga o arquivo num Gemini que ele resolve. No notebook LM, né? No notebook LM que ele deve resolver ele. Não, eu lembrei só que ontem, quando eu terminei de ver o nosso glorioso BBB... Começou um programa... Não acaba esse troço. Eu estava comentando com o Lucas. Começou em janeiro, a gente está em abril. Deixa. Essa é a melhor edição de todos os tempos. A edição de colecionador, de tão boa que é. Mas acaba agora, em abril acaba. Mas começou um programa que eu até achei que era meio que um quadro do Felca, mas não, era um programa em que ele até participou ali, mas não era protagonizado por ele. E eu acho que esses programas depois ficam disponíveis no Globoplay. Então, eu vou dar uma pseudodica, tá? Porque eu parto do princípio que o programa vai estar lá. Chama Anatomia de um Post, se eu não me engano. E é um programa bem bom ali, acho que de 1 hora, não sei se 1h30, destrinchando toxicidade das redes sociais. Principalmente para crianças e adolescentes, assim. Eu não tenho filho. Tu que tem deve ser uma parada assustadora. Mas assim, assustadora. O que eu não sei o que é pior, se é o que tem nas redes e essa parada tóxica de adolescentes mesmo, ou não tão adolescentes, porque também tem esses grupos que tem tanto grupo de pedofilia, grupo de neonazismo e tudo mais, mas tem a toxicidade dos próprios adolescentes com os outros, né? E como isso bate nas outras crianças, nas outras... E assim, pra mim, o que é pior de tudo é a parte que é uma parada do tipo assim, a menininha de 10 anos que fica expondo o dia todo dela ali, e aí tu vê que quem banca tudo aquilo e quem pilha ela pra fazer o tempo todo aquilo ali é a mãe. E a mãe acha que é a coisa mais natural do mundo porque elas estão ganhando dinheiro. Que é a questão de influência mirim, né? Porque elas estão ganhando dinheiro. E assim, a exploração infantil no talo, assim, cara. Alguém vai dizer assim, mas a criança está ganhando dinheiro com isso. A gente sabe que é muito mais complicado com isso. Achei bem bom mesmo o programa. Anatomia de um Post, parte do princípio que vai estar no Globoplay. Chegamos por hoje, né? É isso. A gente vai ficando por aqui. A edição, as picapes de Alex Reis e Felipe Teixeira. A gente volta... Acho que no comecinho da semana que vem, amanhã, a gente até já vai... Viu, né, que eu te mandei a mensagem.
A gente tinha que assinar contrato em inglês de confidencialidade Olha aí. pra não falar nada do filme que a gente vai ver amanhã, né? Mas... Nem o nome do falar filme, o filme a gente dá pra falar, né? O Drama, né? Que é o filme do Robert Pattinson com a Zendaya. Do Batman pegando a mulher do Homem-Aranha. Isso. E cada vez mais me convenço que esse filme vai ter um plot twist graúdo. E acho que por isso tem tudo isso. Mas enfim, semana que vem ou na outra, não sei quando é que esse filme estreia. Ele estreia semana que vem, se não me engano. Dia 2 ou 3. Então semana que vem a gente tá de volta pra falar sobre O drama. o drama, certo? Tchau, tchau.